De alguns anos pra cá, tem se notado muito comum que países com pouca tradição no futebol comecem a contratar craques e estrelas para participarem de suas ligas nacionais, como por exemplo a Arábia Saudita, Catar, Rússia e a China também. Ela fez isso na década passada. Mas por que que isso acontece, né? E hoje nesse vídeo aqui vamos te explicar. Mas antes de começar, deixa o seu like e se inscreva no canal, porque, né, toda semana tem vídeos, né, maravilhosos falando sobre o mundo do futebol. Bom, começando aqui, esses países que eu falei, né, para tentarem atrair mais investimentos, para trazer maior visibilidade ao país, né, a esporte, melhorar a economia também, eles investem justamente no futebol, porque o futebol é um dos esportes mais populares do mundo, assim como o basquete, por exemplo. E como esses países que têm pouca tradição no futebol, mas investe neles de repente, possuem muito dinheiro, por exemplo, a Arábia Saudita é um dos países que são mais ricos do mundo, né? Ali tem, né, várias reservas de petróleo, né? Tem o Catar também, né? Catar, que é um dos países mais bem projetados do mundo. A China, né, é a segunda maior economia do mundo e está lutando para se tornar a primeira junto com os Estados Unidos. A Rússia, né, que é governada pelo Putin, que é um dos presidentes, né, que mais está há tempo no poder. Então, esses países, mesmo tendo pouca tradição no futebol, eles possuem muito dinheiro, são muito bem estabilizados. Mas eles querem atrair mais, né? Que a ganância, né, faz com que a pessoa, mesmo tendo dinheiro, ela queira ter mais. Então, buscando ter mais grana, ter mais visibilidade, esses países justamente investem no futebol, né, porque ele é uma arma muito poderosa e que atrai o público, né? Independente da onde é um jogo de futebol, né? Se é uma liga profissional, isso vai atrair um público, seja ele ali do próprio país ou de fora, né? Porque tem um pessoal que só quer assistir um jogo diferente, né? E como esses países, né, para movimentar as suas ligas nacionais, eles oferecem muito dinheiro e assim atraem craques, né? Isso atrai também mais audiência, né? Faz com que os clubes se desenvolvam mais e etc. Bom, na Arábia Saudita, né, isso começou, né, ali mais ou menos, né, com a chegada do Cristiano Ronaldo. A Arábia Saudita em si, ela já contratava jogadores, né, de médio nível europeu, né, ou até aqui do Brasil, por exemplo, antes, né, como Giovinco, o Gomes, contratavam também o Juliano, meio que jogou pelo Grêmio, pelo Internacional, contrataram o Michael, né, o famoso God of Zaga, né, e entre outros muitos jogadores que são bons, mas não são de alto nível do futebol europeu. Só que com a chegada do Cristiano Ronaldo, como eu falei, né, que tem mais ou menos ali uns 3 anos, né, logo após a sua saída do Manchester United, começou a atrair muitos jogadores, né, para a Liga Saudita, né, e craques como Neymar, Benzema, Mané, começaram a vir para cá, né, entre muitos outros. Por quê? Né, um craque mundial, um dos maiores jogadores da história, foi jogar ali no país, né, e o governo estava e ainda está incentivando. Né, você percebe que, né, já se passou, né, alguns anos da chegada do Cristiano Ronaldo lá na Arábia Saudita, mas mesmo assim eles continuam investindo muito. Eles trouxeram, por exemplo, o Darwin Núñez, que tinha nível para estar jogando, né, em times, né, que são, né, muito bons ali da Europa, como por exemplo um Tottenham da vida ou um Atlético de Madrid, mas ele decidiu ir lá para Arábia Saudita. Tem, por exemplo, o Théo Hernandes, que é um dos melhores laterais do mundo. Ele estava no Milan, ele podia estar jogando no Real Madrid da vida hoje, mas decidiu ir para o Hilal. Rubem Neves, o Milinkovic-Savic, também, por exemplo, são meio-campistas que, né, podiam estar jogando em times, né, tops ali da Europa, mas foram lá para a Arábia Saudita porque viram uma boa oportunidade de ganhar dinheiro e ainda assim jogarem ao lado
de craques, como ali do Al-Hilal, por exemplo, tem o Benzema agora, certo? E como o governo, né, incentiva com que os 4 grandes ali do país, né, consigam contratar jogadores, né, esses 4 grandes são o Al-Hilal, o Al-Nassr, o Al-Ittihad e o Al-Ahly, né? Então, né, esses times sempre vão continuar contratando craques até que o governo pare de dar esse investimento pesado. Mas enquanto o governo continuar investindo, vai ter contratações, né, badaladas por aí. Na China, né, isso começou a ocorrer, né, lá para 2012, 2013, né, e até antes da pandemia isso estava ocorrendo. Hoje em dia a Liga Chinesa já não é mais aquela potência toda, né? Mas enquanto o governo foi apoiando, né, foi dando investimento para os times ali da liga local, né, eles foram contratando estrelas e craques. E na China tem um negócio interessante, que os times eles eram SAFs, né, ou seja, empresas ali grandes da região, do país, ali da Ásia, né, compravam esses clubes e junto com o apoio do governo iam investindo lá, certo? Nos clubes, né? Por exemplo, o Gansu Evergrande. Gansu é a cidade e Evergrande é o nome de uma empresa, né, que é boa na China. E vários craques foram contratados, né, para movimentar a liga chinesa. Por exemplo, no Beijing teve o Renato Augusto, teve o Bakambu, né, que é um bom atacante ali de Congo. Foram contratados ali também o Paulinho, o Hulk, o Talisca jogou lá, Tevez, o Lavezzi, Sandro Wagner, né, jogadores muito bons né, a nível do futebol europeu foram contratados, né. Teve brasileiros também, Miranda e o Alex Teixeira, que jogaram lá, o atacante Éder, que depois veio jogar pro São Paulo, também foi lá fazer parte do Beijing, o Xangai, né. Então, por causa do apoio do governo, né, e dessas empresas grandes que compraram os clubes, né, eles foram contratando, né, craques e estrelas mundiais por aí. Porém, em 2017, para tentar movimentar, né, o futebol chinês mesmo, né, para incentivar com que a China desenvolvesse o seu próprio futebol, né, em relação à seleção, por exemplo, limitaram o número de estrangeiros, né, falando que só 3, né, por time poderiam, né, ser escalados, né, e também com a diminuição dos investimentos, porque as empresas estavam começando a dar uma quebrada, né, a partir de 2017 começou a cair, né, esse investimento, e com a pandemia, né, piorou tudo. Porque o governo, né, que já estava investindo menos, estava investindo menos ainda. As empresas que já estavam péssimas com a pandemia, que começou ali justamente na China, quebrou de vez ainda. E aí o futebol chinês não é mais o mesmo. No Catar, o Catar ele sempre fez algumas contratações, né, de jogadores que são badalados, né? Só que de uns 10 anos pra cá isso começou a ficar muito mais recorrente. Por exemplo, o Gabi foi jogar lá. Teve também o Verratti, né? Verratti, né, tá lá inclusive. Xavi, o Roger Guedes tá jogando lá. Tem o Wesley, né, cria do Palmeiras. Wesley Ribeiro tá jogando lá. Firmino foi jogar lá. O Coutinho passou lá também. Ou seja, jogadores que podiam estar em times da Europa ainda foram jogar lá. O Rafinha Alcântara também, né? Bom lembrar que jogou lá pela liga oferecer altos salários, né? E o Qatar ser uma liga mais tranquila, que não tem tanta competitividade, é mais fácil, né, para que os jogadores, né, possam enriquecer e assim, né, marcam gols, deem assistências e etc, né? E o Qatar realmente é um país que a gente pôde ver ali na Copa do Mundo de 2022, que é um país que tem grandes investimentos, é um país muito bem desenvolvido, tirando o calor, né, mas o calor, né, é algo, né, que não se dá para controlar totalmente, né. Fora isso, o país é um país, né, muito bom e que tá evoluindo cada vez mais por causa do dinheiro que é injetado ali, certo? Já na Rússia, a Rússia também ali de uns 10 anos pra cá, começou a contratar jogadores,
muito bons. A nível aqui futebol sul-americano e a nível europeu também. Por exemplo, o Hulk estava comendo a bola em Portugal, né, ali no Porto que, né, na época, né, era um time melhor do que hoje em dia, né, era um time que sempre participava de Champions League, por exemplo, né, foram lá, tiraram ele de lá, né, recentemente. Aqui temos casos do Nino, do John, né, que são jogadores que podiam estar jogando no futebol europeu, mas foram para lá, para a Rússia, né. Temos também em relação a jogadores do Corinthians, né, que, né, recorrentemente são vendidos para lá, como o Yuri Alberto, né, tem o Mantuan, tem o Pedro, né, que jogaram no Zenit, Rigoni que jogou aqui no São Paulo, também jogou lá na Rússia. Temos também em relação a o Vitinho que jogou no Flamengo, agora tá no Corinthians, de lá também. Wagner Love, no auge da sua carreira, ganhou uma Europa League lá pelo CSKA Moscou. Então, né, a Rússia, né, também, ela faz contratações de jogadores midiáticos, badalados. Só que, ao contrário desses outros 3 países que eu citei, a Rússia é o que menos tem apoio do governo, mas ainda assim consegue contratar jogadores bons. Né, contratou o Gerson, por exemplo, o Gerson que jogou no Olympique de Marseille ali, o Olympique de Marseille que é um time muito bom da Europa, né? Ele sempre briga ali pelo título do campeonato francês. Então, é estranho você pensar assim, né? Mas a Rússia, ela ainda se mantém como um país que consegue contratar jogadores de um bom nível, porque ela não fica, né, os times ali, eles não ficam fazendo, né, contratações de, sei lá, 50 milhões de euros pra cima, né? Eles conseguem contratar bons jogadores, mas sem ferrar, né, com o caixa dos clubes. Então, junto com a Arábia Saudita e o Catar, são os países que mais vão conseguir manter, né, esse nível de contratações. Eu acho que a Rússia vai conseguir até mais do que a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita, né, se os times continuarem contratando assim, uma hora vai decair o nível de contratações e vai acabar inferiorizando, né, o nível de futebol. Agora, como a Rússia, né, consegue contratar jogadores bons, mas, né, tendo um equilíbrio em relação ao caixa, eu sinto que para manter esse bom nível de contratações vai ser mais fácil em relação aos outros 2 países. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? E como eu falei, é de lei, né? Bora hypar esse canal aí, então compartilhe aí pros seus amigos esse vídeo, porque é uma questão interessante, né? E envolve curiosidades, né, sobre por que países com pouca tradição no futebol estão começando a explodir do nada e contratando jogadores, né, super midiáticos. E é isso, valeu, fui. Nunca deixem de acompanhar o Na Gaveta.